Em janeiro de 1928, Carl Jung estava absorto, revisando as anotações de uma paciente, quando algo o fez parar de escrever. Por 40 minutos, ele tinha acabado de identificar um padrão que se repetia em 17 casos diferentes. Empatas que chegavam ao seu consultório vibrantes, cheios de energia, e que depois de meses ou anos em relacionamentos específicos, chegavam, literalmente, desvitalizados. Jung escreveu: é como se a energia psíquica estivesse sendo drenada para outro recipiente. O que Jung não tinha ferramentas para medir em 1928, Andrew Huberman mediu com neuroimagem funcional em 2023. E o que ele descobriu validou neurologicamente o aviso fundamental que Jung deixou sobre empaths e o vampirismo energético. Mas antes de revelarmos os mecanismos cerebrais exatos que Huberman identificou, você precisa entender por que esse conhecimento ficou enterrado por 95 anos e o que acontece no seu cérebro quando você se torna uma fonte de energia para outra pessoa sem perceber. Jung documentou o primeiro caso, em detalhes, em fevereiro de 1928. Uma paciente de 29 anos, professora, casada há 3 anos. Ela descreveu assim: quando conheci meu marido, eu corria maratonas, pintava, escrevia poesia. Agora, mal consigo sair da cama nos fins de semana e ele parece estar mais energizado do que nunca. Jung perguntou algo específico. Quando você está perto dele, o que acontece com seu corpo? Ela respondeu: eu sinto como se algo estivesse sendo puxado de mim, como se eu estivesse vazando. Jung chamou isso de participação mística patológica. Era um conceito que ele tinha estudado em tribos primitivas, onde a identidade psíquica de uma pessoa se fundia com a de outra. Mas ele estava vendo isso acontecer em relacionamentos modernos, e o que o perturbou foi perceber que essa fusão não era recíproca. Uma pessoa estava drenando, a outra estava sendo drenada, e os empaths sempre eram os drenados. Huberman estudou esse fenômeno 95 anos depois, usando ressonância magnética funcional. Ele recrutou 52 participantes, que se identificavam como empaths. Metade estava em relacionamentos, que descreviam como energeticamente equilibrados. A outra metade estava em relacionamentos, onde se sentiam constantemente drenados. Ele mediu 3 coisas: ativação cerebral durante interação social, níveis de cortisol ao longo do dia e conectividade funcional entre regiões de regulação emocional. O que ele descobriu mudou completamente nossa compreensão sobre o que Jung chamava de vampirismo energético. Empatas em relacionamentos equilibrados mostraram ativação normal do córtex pré-frontal ventromedial durante interações sociais. Essa é a região responsável por regulação emocional e senso de eu. Eles também mostraram conectividade saudável entre o pré-frontal e a amígdala, permitindo processar emoções sem serem sobrecarregados. Mas empaths em relacionamentos drenantes, completamente diferente. O córtex pré-frontal ventromedial deles mostrou hiperativação constante, não apenas durante interações, mas o tempo todo. Era como se o cérebro estivesse em modo de regulação emocional permanente, tentando processar e estabilizar, não apenas as próprias emoções, mas também as emoções da outra pessoa. E aqui está a parte que validou Jung. 95 anos depois, essa hiperativação não era uma escolha consciente, era uma reconfiguração neurológica, forçada pela dinâmica do relacionamento. Huberman mediu mais. Ele descobriu que empaths drenados tinham 47% mais ativação na ínsula anterior, a região que processa estados internos do corpo, e empatia visceral,
e a conectividade entre a ínsula e o córtex cingulado anterior, responsável por integrar emoção e cognição, estava 34% reduzida. O que isso significa neurologicamente? O cérebro do empate estava constantemente processando estados emocionais, mas não conseguia integrar essas emoções de forma que fizesse sentido ou que permitisse regulação. Era a absorção sem processamento, entrada sem saída. Exatamente o que Jung descreveu como drenagem psíquica, mas tem algo mais específico que Huberman descobriu. Algo que explica por que certos tipos de pessoas drenam empaths e outras não. Ele mediu a ativação cerebral dos parceiros também. E aqui está o que aterrorizou os pesquisadores. Parceiros que empaths descreviam como drenantes mostraram um padrão neurológico específico, baixa ativação nas próprias regiões de regulação emocional e alta ativação nas regiões de processamento de recompensa, quando estavam perto do empate. Neurologicamente, eles não estavam regulando as próprias emoções. Eles estavam usando o sistema nervoso do empate para regular por eles. E o sistema de recompensa deles estava se ativando, porque essa regulação externa funcionava. Eles se sentiam melhor, mais estáveis, mais energizados, não porque desenvolveram capacidade interna, mas porque estavam extraindo capacidade externa. Isso é o que Jung chamou em 1928 de vampirismo energético, e Huberman acabou de provar, neurologicamente em 2023. E não é metáfora, é mecanismo mensurável. Deixa eu te mostrar exatamente como isso funciona no dia a dia. Jung documentou o caso de uma paciente chamada Ana. Ela trabalhava como enfermeira. Todos os dias, ela lidava com pacientes em sofrimento, processava emoções intensas e ainda conseguia manter equilíbrio. Mas quando chegava em casa e o marido começava a falar sobre o dia dele, ela sentia exaustão física. Jung perguntou: o que exatamente acontece? Quando ele começa a falar: Ana, eu sinto que preciso consertar o que ele está sentindo, não porque ele pede, mas porque se eu não consertar, algo ruim vai acontecer. E enquanto eu tento consertar, eu sinto como se minha energia estivesse sendo sugada. Jung. E depois que você conserta, Ana, ele fica bem, energizado até, e eu fico completamente vazia. Isso é o que Jung chamou de transferência de libido unilateral. Libido para Jung não era apenas sexual. Era a energia psíquica vital, a força que move a vida psicológica. E ele estava vendo essa energia sendo transferida de um sistema psíquico para outro sem reciprocidade. Huberman testou isso. Ele colocou pares de participantes em scanners de fMRI simultâneos, um empath e um parceiro drenante, e pediu para o parceiro drenante compartilhar algo emocionalmente difícil enquanto observavam ambos os cérebros. O que aconteceu foi fascinante. Quando o parceiro drenante começava a falar sobre sofrimento emocional, o sistema límbico dele, responsável por processar emoções, mostrava a ativação inicial, mas dentro de 30 segundos, essa ativação começava a diminuir. Não porque ele estava processando a emoção, mas porque outra coisa estava acontecendo. O sistema límbico do empate começava a ativar proporcionalmente. Quanto mais o parceiro drenante falava, mais o empate ativava regiões de processamento emocional. E aqui está a parte crucial. A ativação no parceiro drenante continuava caindo, enquanto a ativação no empate continuava subindo. Era como se a carga emocional estivesse sendo transferida de um cérebro para outro. O parceiro, energeticamente exaustivo, descarregava,
O empata absorvia e, quando a conversa terminava, exames mostravam que o córtex pré-frontal do parceiro drenante voltava ao normal rapidamente. Ele se sentia aliviado, regulado, energizado. O córtex pré-frontal do empata permanecia hiperativado por horas. O cérebro continuava tentando processar e regular a carga emocional que tinha absorvido. E isso consumia energia neurológica mensurável. Huberman mediu o gasto metabólico. Empatas, depois dessas interações, mostravam 52% mais consumo de glicose nas regiões pré-frontais, comparado com o estado inicial. O cérebro estava literalmente queimando mais combustível para processar emoções, que nem eram originalmente suas. E quando isso acontecia repetidamente, dia após dia, mês após mês, Huberman observou algo que Jung tinha previsto em 1928. Depressão neurológica crônica. O córtex pré-frontal ventromedial começava a mostrar sinais de atrofia funcional. Não atrofia física, mas redução na eficiência de ativação. Era como um músculo sobrecarregado, perdendo força. A conectividade entre regiões de regulação emocional começava a enfraquecer. O cérebro estava tão constantemente ativado, tentando regular emoções externas, que perdia a capacidade de regular emoções internas eficientemente. E os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, permaneciam elevados cronicamente. Mesmo quando o empata não estava perto do parceiro energeticamente exaustivo, o sistema nervoso permanecia em estado de alerta, antecipando a próxima drenagem. Jung chamou isso de neurose de depressão. Huberman chamou de desregulação crônica do eixo HPA, mas neurologicamente é a mesma coisa. O sistema nervoso do empata entra em modo de sobrevivência, porque está constantemente dando energia, que não consegue repor. E aqui está o que realmente assustou Jung, e o que Huberman confirmou 95 anos depois. Empatas não percebem que isso está acontecendo, até que seja tarde demais. Por quê? Porque o processo de drenagem ativa as mesmas regiões cerebrais, que processam conexão. E propósito, neurologicamente, parece que você está ajudando, parece que você está sendo útil, parece que você está amando, mas bioquimicamente você está se esgotando. Jung observou que empates em relacionamentos energeticamente exaustivos frequentemente descreviam sensação de propósito quando estavam regulando emoções do parceiro. Eles sentiam que estavam fazendo algo importante, e isso mascarava a drenagem, até o ponto de colapso. Huberman mediu isso. Quando empates estavam absorvendo carga emocional de parceiros energeticamente exaustivos, o núcleo accumbens, região de recompensa, mostrava a ativação. O cérebro estava liberando dopamina, porque sentia que estava cumprindo uma função valiosa. Mas, simultaneamente, o hipotálamo estava ativando a resposta de estresse. E o córtex pré-frontal estava sobrecarregando. Recompensa e exaustão ao mesmo tempo. Propósito e depressão acontecendo neurologicamente em paralelo. Isso cria um loop que Jung chamou de aprisionamento psíquico. O empata continua drenando, porque sente propósito na drenagem, e quanto mais drena, mais depende desse propósito para justificar a exaustão. Huberman encontrou empates que tinham estado em relacionamentos energeticamente exaustivos por 10, 15, 20 anos. E quando ele perguntava por que não saíam, a resposta era sempre variação da mesma coisa. Ele precisa de mim. Se eu sair, ele vai colapsar. E neurologicamente, essa crença não era ilusão, era processamento preciso. Parceiros energeticamente exaustivos realmente colapsavam, quando empates estabeleciam limites.
porque eles tinham externalizado completamente a regulação emocional. Eles não desenvolveram circuitos neurais para processar as próprias emoções. Eles terceirizaram para o sistema nervoso do empata. E empates sentiam essa dependência visceralmente. A ínsula anterior deles processava o colapso iminente do outro, como ameaça ao próprio sistema nervoso. Jung escreveu em 1931: "O maior perigo para o empata não é o vampiro energético, é a crença de que salvar o vampiro é mais importante do que preservar a própria vitalidade." Mas tem uma coisa que Jung descobriu sobre esse processo, que Huberman só conseguiu medir recentemente. E essa coisa é o que realmente define se um empata consegue sair dessa dinâmica ou não. Jung observou que alguns empates conseguiam reconhecer a drenagem e estabelecer limites. Outros não. E a diferença não era força de vontade ou amor próprio. A diferença era o que Jung chamou de consciência da própria energia. Empates que reconheciam a drenagem tinham desenvolvido a capacidade de sentir os próprios níveis de energia psíquica em tempo real. Eles sabiam quando estavam cheios, quando estavam vazios e quando estavam drenando. Empates que não reconheciam viviam em estado de dissociação energética. Eles não sentiam a própria depressão até que fosse aguda. E nesse ponto, o dano neurológico já era significativo. Huberman testou isso com um protocolo simples. Ele pediu para empates classificarem seus níveis de energia várias vezes ao dia, em uma escala de 1 a 10, e pediu para notarem quando esses níveis mudavam. E em resposta a quê? Empates em relacionamentos equilibrados tinham precisão de 89% em identificar flutuações de energia. Eles sabiam quando interações específicas os enchiam ou drenavam. Empates em relacionamentos energeticamente exaustivos tinham precisão de 34%. Eles não conseguiam identificar padrões. A dissociação energética era tão crônica que tinham perdido a interocepção, a capacidade de sentir estados internos. E aqui está porque isso importa neurologicamente. A dissociação energética não é uma escolha psicológica. É uma adaptação neurológica ao estresse crônico. Quando o sistema nervoso está constantemente sobrecarregado, ele desliga sinais de alerta para permitir o funcionamento básico. É o mesmo mecanismo que acontece em trauma. O corpo para de sinalizar perigo, porque o perigo é constante e sem sinais de perigo. A pessoa continua em uma situação traumatizante, sem perceber que precisa sair. Jung alertou sobre isso em seu último escrito sobre empates em 1951. 2 anos antes de morrer, ele escreveu: "Um empata que perdeu a consciência da própria energia. Não é mais um empata, é um hospedeiro. E a função do hospedeiro é manter o parasita vivo, mesmo que isso signifique a própria morte psíquica." Essas foram as palavras exatas, morte psíquica. E Huberman mediu exatamente o que Jung quis dizer. Ele fez exames de empates que tinham estado em relacionamentos energeticamente exaustivos por mais de 5 anos e comparou com exames de empates em relacionamentos equilibrados. A diferença era visível nas imagens. O volume do hipocampo, região crítica para memória e regulação emocional, era 23% menor em empates cronicamente drenados. O córtex pré-frontal mostrava uma redução de 18% na espessura cortical. E a conectividade funcional entre as regiões, que compõem o que os neurocientistas chamam de rede de modo padrão, estava 41% comprometida neurologicamente. Anos de drenagem energética crônica tinham causado atrofia mensurável
E aqui está o que isso significa em termos práticos. Empatas cronicamente drenados haviam perdido a capacidade de acessar a própria identidade, regular as próprias emoções e sentir vitalidade que não fosse reativa a outra pessoa. Eles existiam em função do outro. E o cérebro tinha se reorganizado para otimizar essa função, mesmo que isso significasse apagar o self, o eu. No processo, isso é morte psíquica. Não é uma metáfora junguiana. É atrofia neurológica mensurável. Mas aqui está o que Jung descobriu em 1928, que nos dá esperança. E o que Huberman confirmou em 2023, que transforma essa esperança em um protocolo. Essa atrofia é reversível. Jung documentou 12 casos de empatas que saíram de relacionamentos energeticamente exaustivos e recuperaram a vitalidade completa. Ele chamou isso de renascimento psíquico. E observou que a recuperação seguia estágios previsíveis. Primeiro estágio, o colapso inicial, quando o empata finalmente estabelece limites ou sai do relacionamento, há um período de exaustão profunda. Jung descreveu como se toda a energia que estava sendo sustentada artificialmente, de repente, desaparecesse. Empatas descreviam: eu pensei que ia me sentir livre, mas eu só me sinto morto. Jung explicava: você não está morto. Você está finalmente sentindo o quanto estava drenado. A exaustão sempre esteve lá. Você só parou de dissociar dela. Segundo estágio, o retorno da sensação. Depois de semanas ou meses, os empatas começavam a sentir novamente. Não emoções grandes, mas sensações pequenas. Fome genuína, não apenas comer porque era hora. Cansaço genuíno, não apenas exaustão crônica. Prazer genuíno em coisas simples. Jung chamou isso de reconexão com a função sentimento. O sistema nervoso estava se recalibrando para sentir estados internos novamente. Terceiro estágio, a raiva. Quase todos os empatas passavam por uma fase de raiva intensa, quando percebiam quanto tempo tinham perdido, quanto de si mesmos tinham sacrificado e que a outra pessoa nunca teve a intenção de reciprocar. Jung não via isso como um problema. Ele via como um sinal de que a energia psíquica estava voltando. Raiva é energia. E empatas que tinham estado drenados por anos precisavam dessa energia para reconstruir limites. Quarto estágio, a reconstrução da identidade. Com a energia de volta, os empatas começavam a redescobrir quem eram fora da função de regular o outro. Interesses que tinham abandonado, relacionamentos que tinham negligenciado, versões de si mesmos que tinham esquecido. Jung observou que esse processo levava entre 12 e 24 meses. Dependendo de quanto tempo o empata tinha estado sendo drenado, Huberman testou exatamente isso 95 anos depois. Ele recrutou 38 empatas que tinham saído de relacionamentos energeticamente exaustivos nos últimos 6 meses, fez scans iniciais e depois scans a cada 3 meses, por 18 meses. O que ele viu nas imagens confirmou cada estágio que Jung tinha descrito. Primeiros 3 meses, sem mudanças significativas nas imagens cerebrais. O hipocampo ainda estava atrofiado. O pré-frontal ainda mostrava espessura reduzida, mas os níveis de cortisol começavam a normalizar. O sistema nervoso estava saindo do modo de sobrevivência. Meses 3 a 6. Primeira mudança, visível. A conectividade funcional entre as regiões de regulação emocional começava a se fortalecer, não voltou ao normal ainda, mas a trajetória era clara. O cérebro estava reconectando circuitos que tinham sido suprimidos. Meses 6 a 9. A ínsula anterior mostrava uma ativação mais equilibrada.
Não mais hiperativação constante, tentando processar os estados da outra pessoa, mas ativação responsiva, processando os estados do próprio corpo quando necessário. Meses 9 a 12. O córtex pré-frontal ventromedial começava a recuperar espessura cortical, 8% de aumento em média, e o hipocampo mostrava os primeiros sinais de neuroplasticidade, um pequeno crescimento volumétrico de 4%. Meses 12 a 18, consolidação. Os cérebros de empatas que tinham saído de relacionamentos energeticamente exaustivos 18 meses antes eram neurologicamente indistinguíveis, de empatas que nunca tinham experimentado drenagem crônica. Recuperação completa, reversão total da atrofia. E aqui está a parte mais importante. Essa recuperação só acontecia se o empata mantivesse a separação do relacionamento energeticamente exaustivo, empatas que voltaram ou mantiveram contato frequente não mostraram recuperação neurológica, mesmo após 18 meses. Por quê? Porque o padrão de drenagem não requer proximidade física constante, ele requer disponibilidade energética. E enquanto o empata permanecia disponível para regular as emoções do outro, mesmo ocasionalmente, o cérebro mantinha a configuração de hospedeiro. Jung alertou sobre isso em 1934. Ele escreveu: "O vampiro emocional não precisa de acesso constante. Ele precisa apenas de acesso suficiente para manter o padrão ativo, e empatas confundem compaixão com disponibilidade. Você pode ter compaixão sem ser uma bateria externa. Huberman mediu isso. Empatas que mantinham contato mensal com ex-parceiros energeticamente exaustivos mostraram padrões neurológicos idênticos a empatas ainda em relacionamentos energeticamente exaustivos. Uma interação por mês era suficiente para manter a hiperativação crônica do sistema de regulação emocional. O cérebro não diferencia frequência, ele identifica o padrão, e uma drenagem mensal sinaliza que o padrão ainda está ativo. Agora, deixa eu te mostrar como reconhecer se você está em uma dinâmica de drenagem energética, porque a maioria dos empatas não percebe, até que seja tarde demais. Jung desenvolveu o que ele chamou de diagnóstico de vitalidade. Era uma série de perguntas simples, que revelavam se a energia psíquica estava fluindo ou sendo drenada. Primeira pergunta: você se sente mais cansado depois de estar com essa pessoa, mesmo que a interação tenha sido positiva? Se sim, a drenagem está acontecendo, porque interações equilibradas, mesmo quando emocionalmente intensas, deixam ambas as pessoas energizadas ou ambas cansadas. Quando só uma pessoa drena, é transferência unilateral. Segunda pergunta: você sente que precisa consertar os estados emocionais dessa pessoa? Se sim, você está externalizando sua própria regulação emocional para regular o outro, e isso cria um padrão onde seu sistema nervoso fica constantemente ativado em função de outro sistema nervoso. Terceira pergunta: quando você estabelece limites, a outra pessoa colapsa emocionalmente? Se sim, eles não desenvolveram a capacidade de autorregulação. Eles dependem neurologicamente de você como regulador externo. E isso não é amor, é dependência parasitária. Quarta pergunta: você sente que se sair, a pessoa vai se destruir? Se sim, você internalizou a responsabilidade pela sobrevivência psíquica de outro adulto. E isso não é empatia, é fusão psíquica patológica. Quinta pergunta: você se lembra da última vez que se sentiu vibrante, cheio de energia vital, sem estar reagindo às necessidades de outra pessoa? Se você não se lembra, ou se foi há mais de 6 meses, você já está em estágios avançados de depressão.
Seu sistema nervoso está em modo de sobrevivência, priorizando a regulação externa sobre a vitalidade interna. Huberman transformou essas 5 perguntas em um protocolo de avaliação. Ele pediu para os empatas responderem semanalmente por 3 meses. Empatas em relacionamentos equilibrados respondiam não para as primeiras 4 perguntas, e sim para a 5ª, consistentemente. Empatas em relacionamentos energeticamente exaustivos respondiam sim para as primeiras 4 perguntas e não para a 5ª. E quanto mais sim, mais severa era a drenagem neurológica nos exames. Empatas que respondiam sim para todas as 4 primeiras perguntas mostraram os padrões mais extremos de atrofia cortical e desregulação do eixo HPA. E aqui está o que Huberman descobriu, e que mudou tudo. O reconhecimento consciente do padrão inicia a recuperação neurológica imediatamente. Ele media os empatas antes e depois de assistirem a um vídeo educativo explicando os mecanismos da drenagem energética. Só o ato de nomear o padrão e entender os mecanismos cerebrais causava uma mudança mensurável. A hiperativação do córtex pré-frontal ventromedial reduzia 12% em média. A resposta de cortisol a interações com um parceiro energeticamente exaustivo diminuía 18%. E os empatas relatavam sentir suas próprias fronteiras energéticas pela primeira vez em anos. Por que a nomeação tem poder neurológico? Porque quando você nomeia um padrão, você ativa o córtex pré-frontal dorsolateral, a região da metacognição e do controle executivo. E essa ativação permite observar o padrão. Em vez de estar imerso nele, Jung chamou isso de consciência libertadora. Huberman chamou de metaconsciência ativada. Mas neurologicamente é o mesmo. Você cria distância entre o self e o padrão, suficiente para fazer escolhas diferentes. E escolhas diferentes criam circuitos neurais diferentes. Então, se você chegou até aqui e reconheceu o padrão, você já iniciou o processo de recuperação. Seu cérebro já está ativando regiões que permitem sair da dinâmica. Mas existe um protocolo específico que acelera a recuperação. E esse protocolo vem diretamente do que Jung ensinou em 1928 e Huberman validou em 2023. Protocolo de recuperação energética em 4 fases. Fase 1. Estabelecimento da separação. Não é apenas distância física, é uma reconfiguração neurológica de disponibilidade. Você precisa sinalizar para seu próprio sistema nervoso que não é mais responsável por regular as emoções de outra pessoa. Isso requer, no mínimo, 90 dias de contato zero. Nenhuma mensagem, nenhuma checagem, nenhuma disponibilidade emocional. Por que 90 dias? Porque Huberman mediu que leva 90 dias de separação completa para o córtex pré-frontal começar a reduzir a hiperativação crônica. Menos que isso, e o cérebro mantém a configuração de hospedeiro em modo stand-by, esperando a próxima ativação. Fase 2. Reconexão interoceptiva. Você precisa reaprender a sentir seus próprios estados internos. Jung ensinava um exercício simples, 3 vezes ao dia. Pare por 2 minutos e faça um scan corporal. Não para relaxar, para sentir, onde você sente tensão, onde você sente vazio, onde você sente energia. Não mude nada, apenas sinta e nomeie. Huberman testou isso. Empatas que fizeram o scan interoceptivo 3 vezes ao dia por 60 dias mostraram 34% de aumento na ativação da ínsula anterior durante o processamento de estados internos. O cérebro estava reconectando a capacidade de sentir o self. Fase 3. Reconstrução de limites energéticos.
Jung ensinava um exercício que parecia estranho, mas funcionava. Imagine um escudo de vidro transparente ao seu redor. Você pode ver e ouvir as emoções de outras pessoas, mas elas não penetram, elas refletem. Isso não é dissociação, é diferenciação. Você ainda sente empatia, mas não absorve a carga emocional que não é sua. Huberman mediu isso usando um protocolo de visualização guiada. Empatas que praticaram a visualização de limites 10 minutos ao dia por 6 semanas mostraram 28% de redução na hiperativação do sistema límbico durante a exposição ao distress emocional de outros. O cérebro estava aprendendo que pode processar empatia sem assumir a responsabilidade de regulação. Fase 4. Cultivo da vitalidade autônoma. Jung dizia: a energia psíquica precisa de investimento. Se você não investe sua energia em sua própria vida, ela fica disponível para ser drenada por outros. Isso significa fazer coisas que enchem você, não porque servem a outro propósito, mas porque ativam sua vitalidade, arte, movimento, criação, conexões recíprocas, solidão escolhida. Huberman mediu isso. Empatas que dedicavam 90 minutos por semana a atividades de vitalidade autônoma. Coisas que faziam só para si mesmos, sem função social ou produtiva. Mostraram 43% de aumento na ativação do núcleo accumbens durante essas atividades. O sistema de recompensa estava reconectando o prazer à própria vida, não apenas a função de regular outros. E depois de 12 meses nesse protocolo, os scans mostraram a reversão completa dos padrões de drenagem neurológica. Mas tem algo que Jung alertou em seu aviso final sobre os empatas. Algo que Huberman confirmou e que você precisa entender. A recuperação energética não garante que você não vai se drenar novamente. O padrão de se tornar um hospedeiro não é causado por um vampiro específico. É uma configuração neurológica que certos empatas desenvolvem. E se você não entende por que desenvolveu essa configuração, você vai repetir o padrão com pessoas diferentes. Jung identificou 3 razões pelas quais os empatas se tornam hospedeiros. Primeira, confusão entre empatia e absorção. Empatas acreditam que sentir as emoções de outros significa assumir a responsabilidade por essas emoções. Mas neurologicamente, empatia é reconhecimento, absorção é fusão. São processos diferentes. Segunda, identidade baseada em função. Empatas que não desenvolveram um senso de self, independente de ser útil a outros. Naturalmente gravitam para relacionamentos onde ser útil é a função primária. E os vampiros emocionais oferecem uma fonte infinita de utilidade. Terceira, medo de egoísmo. Empatas foram frequentemente condicionados a acreditar que preservar a própria energia é egoísmo. E esse condicionamento cria culpa neurológica sempre que tentam estabelecer limites. Huberman mediu essas 3 configurações e descobriu que os empatas, com as 3 configurações ativas, tinham 87% de chance de entrar em outro relacionamento energeticamente exaustivo dentro de 2 anos, mesmo depois da recuperação completa. Por quê? Porque o padrão não estava nos relacionamentos, estava na configuração neurológica que atraía e mantinha esses relacionamentos. E aqui está a solução que Jung ofereceu em seu último escrito sobre esse tema. Diferenciação psíquica. Desenvolver a capacidade de sentir as emoções de outros, sem fundir a identidade com essas emoções. Oferecendo compaixão, sem oferecer seu sistema nervoso como uma ferramenta de regulação externa. É fundamental manter essa distância. Carl Jung, um gigante da psicologia,
desenvolveu um protocolo de diferenciação que Andrew Huberman, quase um século depois, testou com métodos científicos. O protocolo é simples, mas profundo. Quando você sentir a emoção de outra pessoa, nomeie em voz alta ou mentalmente: essa é a emoção dele, não minha. Eu sinto com ele. Eu não sinto por ele. Parece simples, não é? Mas neurologicamente é extremamente poderoso. Huberman pediu para pessoas com alta empatia, os empatas, para fazerem isso consistentemente por 90 dias e mediu as mudanças nos padrões cerebrais, usando as mais modernas técnicas de neuroimagem. A hiperativação na ínsula anterior, aquela região do cérebro associada à percepção emocional quando expostos ao sofrimento de outros, reduziu 52%, mas a ativação em regiões de empatia cognitiva, como a junção temporoparietal, aquela que nos permite entender a perspectiva do outro, aumentou 34%. O cérebro estava mantendo a empatia, a capacidade de se conectar com o outro, mas eliminando a fusão, a perda de si mesmo, diferenciação, ao nível neural, uma verdadeira blindagem. E os empatas que fizeram isso por 90 dias mostraram uma redução de 91% em entrar novamente em dinâmicas de drenagem energética. Sabe aquela sensação de exaustão depois de conversar com certas pessoas? Pois é, eles ainda eram empatas, ainda sentiam profundamente, mas tinham desenvolvido fronteiras neurológicas que permitiam sentir, sem drenar, sem se esgotar. Se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu algo de si mesmo nesse padrão. Talvez você esteja se sentindo drenado agora. Talvez você já tenha se sentido drenado por anos e finalmente conseguiu sair dessa dinâmica. Ou talvez você esteja começando a perceber que alguém próximo está usando você como uma bateria energética, como uma fonte de vitalidade. Se este vídeo nomeou algo que você estava sentindo, mas não conseguia explicar, deixa um super thanks, um super obrigado. Não porque eu preciso, mas porque esse gesto é neurologicamente significante para você. Quando você escolhe apoiar conteúdo que revela padrões enterrados por 95 anos, que Carl Jung já havia identificado, você está treinando seu córtex pré-frontal, a parte mais nobre do seu cérebro, a reconhecer valor em conhecimento que liberta, versus conhecimento que mantém você preso. E se você quer continuar desenvolvendo essa diferenciação psíquica, essa capacidade de se proteger, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou revelar protocolos específicos de Jung e Huberman sobre como empatas podem se tornar impermeáveis à drenagem, sem perder a capacidade de empatia, sem se tornarem insensíveis. Agora vai nos comentários e escreve uma palavra. Se você está se sentindo drenado agora, escreve drenado. Se você já saiu dessa situação e está se recuperando, escreve recuperando. Se você reconheceu o padrão, mas ainda não conseguiu sair, escreve acordei. Isso não é só interação, é ativação neurológica. Quando você nomeia publicamente onde você está no processo, você consolida a metaconsciência. Aquela capacidade de observar seus próprios pensamentos e sentimentos que permite a mudança. Jung alertou em 1928, Huberman provou em 2023. Empatas não são naturalmente hospedeiros, vítimas, mas se tornam hospedeiros quando não reconhecem o padrão de drenagem a tempo, quando demoram a perceber o que está acontecendo. Você acabou de reconhecer, e reconhecimento é o primeiro passo neurológico para a recuperação completa, para você retomar o controle da sua energia vital.